A Mostra da Diversidade Cultural está completando quase 21 anos. Favela Isso Aí tem 21 anos e a mostra começou um pouco tempo depois do início da existência do Favela Isso Aí. A mostra já teve muitas caras, ela já foi focada só no audiovisual, depois ela se ampliou para outras artes, mas nas periferias de Belo Horizonte, e ao longo do tempo nós fomos ampliando para outras cidades, outros territórios e outras manifestações artísticas. Essa mostra, 21 anos que nós estamos comemorando agora, ela teve um caráter bem interessante porque ela uniu a programação, trouxe os artistas do interior que a gente tem trabalhado nesses anos, com uma programação da capital. Então a gente teve exposição de fotos das favelas de Belo Horizonte desde a década de 80, exposição dos trabalhos que nós, Favela Isso Aí, realizamos nas comunidades de Belo Horizonte, fotos das mostras do interior, vídeos também mostrando o patrimônio cultural dessas cidades do interior. Enfim, foi uma ampla programação, incluindo também ações descentralizadas nas comunidades. Então a gente teve ações aí no aglomerado da Serra, a gente teve ações no Alto Vera Cruz, porque de fato a nossa ação sempre foi assim, sempre foi descentralizada, sempre foi feita junto com os artistas das comunidades, sempre foi feita em parceria. Então esse é o teor da mostra e é isso que a gente está comemorando, essa diversidade cultural das periferias, esses múltiplos artistas que estão aí no peito e na raça, fazendo arte, fazendo cultura, assim como nós no Favela Isso Aí resistimos e completamos a maioridade. Já passaram 21 anos, né? É muito rápido, né? A gente que está desde o início aí parece que começou ontem, né? Eu vejo que assim, para mim mudou muito assim a minha história mesmo, né? De vida, porque eu cheguei do interior, né, em BH, assim, foi o meu primeiro trabalho, assim, realmente com a cultura mesmo, né? Popular, cultura na periferia e tudo. Então isso mudou muito para mim. E são muitas histórias, muitas memórias que estão aí, né? Que foram contadas, que estão sendo contadas, que estão sendo registradas também, né? Nos livros que o Favela Isso Aí lançou, nos sites, em tudo, né? Nas fotos, nos vídeos. Acho que isso é muito importante para a gente poder, essa memória estar sempre sendo contada para quem vai vir depois, né? Desses 21 anos aí. Quando eu cheguei no Favela, eu fui percebendo essa produção, essa construção, mapeamento de artistas, e esse reconhecimento, né, da produção artística das vilas, favelas e periferias, ela foi transformando e me aproximando também para poder pensar numa perspectiva até acadêmica sobre a construção da favela na sociedade, o impacto que ela trazia, o impacto da cultura periférica, favelada, negra, né, de mulheres, trazia e colaborava com a construção da sociedade, assim. O Favela foi um movimento que me abriu muitas portas e possibilidades de pensar, sabe? Sobre a periferia, sobre a cidade, sobre pertencimento na cidade, pertencimento nas favelas. Foi um lugar de expansão, assim, de pensar. A Casa do Beco conheceu o Favela Isso Aí antes da gente ser Casa do Beco. A gente era Grupo do Beco, começou como um grupo de artistas do morro. E foi nesse período que a gente se aproximou da Clarice Libânio, que inclusive ela fez a tese dela de mestrado sobre o Grupo do Beco. E a partir dali foi um amor mútuo, de amizade, de troca, de parceria. E é uma parceria de muita confiança, de muita entrega, de muita amizade, de muito compromisso. Hoje, nesse período, o Favela Isso Aí e a Casa do Beco também estão dividindo a responsabilidade de fazer a gestão coletiva do Pontão de Cultura Minas é Muitas. E o Favela Isso Aí está com a meta de mapeamento e diagnóstico dos pontos de cultura de Minas Gerais, para atualizar os dados do Ministério da Cultura. E esse projeto teve um impacto tão grande, porque na verdade ele deu visibilidade aos artistas que as pessoas não se conheciam eles, né? E a gente mapeou isso em 8 bairros de Valadares, né? E foi muito legal, a gente descobriu assim, artistas que a gente não sabia, que não conhecia, mas que estavam atuando ali o tempo todo nos bairros, né? Nas comunidades periféricas de Valadares. Então assim, foi muito legal. E até hoje o pessoal fala desse trabalho, desse guia. Muitas pessoas, por exemplo, começou a comercializar melhor seu produto, uma senhorinha que fazia fuxico, né? Então foi muito bacana esse trabalho, foi muito impactante mesmo.
Então, o casamento dessas articulações foi dando uma energia, uma visibilidade para ações do Cidade do Povo muito grande. Foi um momento que tudo isso nos impulsionou. Então, a favela vem num momento que, além dessa entrega de resultados, que a Ângela comenta, é um ganho institucional para a gente de posicionamento que foi muito relevante. A Favela SI, quando ele surgiu, nós éramos somente um grupo que tinha o nome de Paternon. Nós ocupávamos uma associação que chama-se Acolos, na região do São Lucas, divisa entre São Lucas e Serra. Então, quando nós chegou, era um grupo ainda muito imaturo, né? Jovens demais, eu era uma menina de 20 e poucos anos. E assim, todo mundo começando e buscando e sonhando muito. E aí, a importância foi como foi credibilizada a nossa arte. Eu posso dizer que o Favela SI foi um dos palcos, né, um catálogo que trouxe pra gente um lugar de que a gente existe. As pessoas, os vizinhos, etc., sabiam que nós mexíamos com o teatro. Naquele momento eles falavam isso conosco. Vocês mexem com o teatro. Mas a partir do momento que a gente estava no catálogo, a gente começou a se reconhecer. Era como se fosse um espelho, se olhar no espelho. Então, ter a Clarice, uma mulher, eu lembro dela de barrigão, subindo e descendo com a gente nos becos, nas vilas, entendendo onde que nós ensaiávamos, onde começou a nossa história, e ter isso registrado no catálogo trouxe toda a diferença e trouxe uma existência real para aquele grupo que naquele momento não tinha nem CNPJ. E aí a gente começou a ver possibilidades real de ser um grupo formalizado e buscar maior conhecimento e crescimento na área, sabe? Tem 2 anos, né, que iniciou a mostra em João Molevade e foi muito interessante como que o Favela foi incentivador da união dos grupos artísticos do município. Fez com que os artistas, né, os coletivos se tornassem mais independentes. Isso foi importantíssimo para a qualidade tanto do trabalho deles quanto para eles conseguirem, né, ser independentes em relação à arte que eles produziram. O Favela SI, ele já está em Senador Modestino Gonçalves, acho que eu acredito que uns 8 anos, passamos pela pandemia junto. A cultura de lá é uma cultura de várias formas, né? Tem teatro, tem música, tem a parte do artesanato, né? Então a música também entra em cena, dança. Então era muito parado, né? Minha cidade era muito parada, por ser uma cidade de 4.000 habitantes, não tinha muita oportunidade de mostrar o seu trabalho. Quando surgiu a oportunidade de se inscrever pelo Favela SI, a gente não pensou 2 vezes. Eu trabalho como produtora local lá, também faço parte do artesanato e já estou aí, né, nessa estrada com Favela já há bastante tempo, né? Graças a Deus nós tivemos a honra de cruzar o caminho da Clarice e do César, né? E abraçamos, né, essa oportunidade e crescemos com eles, né? Acho que foi uma troca muito bonita, uma família que criou um laço, né, entre família, né, entre a gente, Senador e o Favela. Eu creio que isso vai eternizar, né, não só pela forma de trabalho, mas pela participação, né, e o respeito mútuo. O Favela, ele foi o pontapé inicial para mostrar as músicas que eu tenho, entendeu? As músicas que eu tinha lá só no livro e na beleza, o Favela me ajudou a mostrar. E o Favela, para mim, foi a primeira que me mostrou o meu trabalho na mídia, né? E o Favela, isso aí eu tenho muito que agradecer, né? Saudade, amor, que saudade, Boa noite, para mim é uma grande satisfação estar aqui hoje representando no aniversário do Favela SI de 21 anos, um projeto tão importante para a diversidade cultural das vilas e favelas, principalmente os artistas periféricos que não têm voz ativa. Esse projeto, ele está no meu coração exatamente pela potencialidade de afirmar, de fortalecer
todo esse processo dos movimentos culturais. Minha relação com a mostra começou com Favela no diagnóstico cultural que foi realizado na cidade de Feira de Santana, Bahia, e eu fui convidado por uma colega para fazer parte da produção do diagnóstico. Em 2016, o diagnóstico veio a dar na Mostra da Diversidade Cultural na cidade. E nos anos de 2020 até 2024, ou seja, 5 edições da mostra, eu participei como produtor local. A gente ouvia muitos relatos, eu recebi durante essas muitas edições da mostra, e muitos grupos foram premiados e participaram. Depoimentos como, olha, eu nunca imaginei que eu conseguiria ser aprovado no edital, e eu consegui ser aprovado. E depois do edital da mostra, eu já me inscrevi em vários outros projetos e eu também fui aprovado porque senti que eu podia realizar aquilo. Alguém acreditou em mim, vocês da mostra do Favela acreditaram em nós, às vezes com grupos. Então, eu acho que o resultado do trabalho do Favela em Feira de Santana é principalmente de empoderar artistas que há muitos anos estavam naquela labuta, mas nunca tinham sido vistos profissionalmente com os olhos e a competência de uma empresa como o Favela é Isso Aí. É meu encontro, não vou lembrar exatamente o momento em que eu encontrei com o Favela é Isso Aí, talvez há mais ou menos 20 anos atrás, porque impactou a minha vida e a minha vida também impactou a ONG, né, na medida em que eu sou uma mulher artivista. Eu trabalho com a arte, com base na cultura e arte negra. Clarice Libânio, César Maurício, artivistas, pesquisadores, parceiros, vocês nos ajudam muito, né? A ONG ajuda muito a gente a entender esses morros, essas nossas vilas, essas antropologias e culturas de Belo Horizonte, dos chamados periféricos, que a gente acha que a gente considera que são o centro. Vida longa, o Favela é Isso Aí. Obrigada pela parceria. Ei pessoal, eu sou o César Maurício do Favela é Isso Aí e estou passando aqui para dar um abraço nos parceiros desses anos todos. Foram 20 anos, estão sendo 21 anos de atividades, muitas pessoas que a gente conheceu, muitos trabalhos realizados. Eu queria deixar um beijo e um agradecimento pela parceria que a gente veio trazendo até hoje. Um beijo. O rap me fez nobre, educou minha palavra. O hip hop selva, o hip hop salva. Seu limite cê descobre. Venci quando versava. O hip hop selva, o hip hop salva. É muito bacana olhar para trás, ver que 21 anos de trajetória pode trazer mais 21 anos de novidades, né, Esclar? E vem coisa nova por aí. A Mostra da Diversidade Cultural, a próxima edição agora, ela é focada no hip hop, reconhecer e valorizar os artistas e grupos culturais desse movimento. E entre as várias novidades vai ter um mapa do hip hop. Espera aí pra gente ver.